Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. E mais um forte aplauso ao Senhor, amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele pertence o domínio de todas as coisas. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Você pode se assentar nessa hora. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez na edição do Seminário Mais Profundo. E eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas nas nossas vidas a partir de hoje. Amém? Quero agradecer ao apóstolo Marcos, ao apóstolo Mathieu, pelo convite, a bênção de estar aqui com vocês. Estamos a poucos dias da nossa viagem à Terra Santa. Estava comentando ali com o apóstolo. Daqui a terça-feira já estamos indo. Esse ano eu estou completando a 24ª vez em Israel, ministrando há 24 anos na Festa dos Tabernáculos em Israel, em Jerusalém. De 2021 para cá, 2022 no caso, ano passado, teve a pandemia, 2020, 2021, não foi possível ter a festa presencial. Fizemos de forma online, gravando vídeos, juntando as pessoas da música, da dança, e gravamos, cada um na sua cidade, enviamos, eles editaram e nós fizemos uma festa virtual. Ano passado, retomamos a festa, agora com uma nova proposta de ter equipes de várias nações indo ministrar na Festa dos Tabernáculos. E mais uma vez, esse ano eu vou ter a bênção de estar representando o Brasil na Festa dos Tabernáculos em Israel, especificamente esse ano, o segundo dia de abertura, juntamente com o apóstolo René, na região da Galileia. Eu sei que será um tempo muito especial. E tem algo também especial no mundo espiritual, que aponta para o que estamos vivendo nesses dias aqui. Semana passada nós tivemos a festa das trombetas, o dia de Yom Teruah, que é a festa de Rosh Hashanah, o ano novo bíblico. Quem conhece, eu creio que vocês já são doutrinados aqui pela palavra, amém? E nós entendemos que há um sinal profético, então esses dias, nós estamos vivendo dias de ano novo. Diga amém. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, feliz ano novo bíblico. Essa saudação em Israel é Shana Tová Umetukah. Diga, Shana Tová Umetukah. Que você tenha um ano feliz e doce, próspero, abençoado. Amém? Pode aplaudir o Senhor mesmo, em nome de Jesus. E essa festa começa com o toque do shofar. E o toque do shofar, ele é um sinal profético nesses dias. Em Israel, em inglês, a palavra é atonement, que significa dias de reflexão, onde as pessoas fazem um autoexame. Como eu vivi esse último ano? Se eu feri alguém, defraudei alguém, ofendi alguém, é hora de pedir perdão. Porque depois desses 10 dias, então tem um jejum, que é conhecido no dia de Yom Kippur como o sábado dos sábados, onde em Israel tudo para. E esse dia é um dia que o povo de Israel ora durante 24 horas, não comem, não tomam água, açúcar, nada. E depois desse jejum de Yom Kippur, então ao toque do shofar, encerra-se o jejum e começa a contagem regressiva para a festa dos tabernáculos, a festa do Messias. E quando o apóstolo trouxe para mim convite, esse tema de, mais uma vez, que é o tema oficial da conferência, a Seminário Mais Profundo, eu pedi a Deus que me desse uma direção sobre essa palavra. E essa palavra que eu vou trazer hoje tem a ver com o momento da festa que estamos vivendo esses dias. Domingo agora, de domingo para segunda, na viração do dia, começa o Yom Kippur. Então é um tempo de refletir. E eu quero partilhar com vocês, em cima desse tema,
da conferência mais profundo, eu quero partilhar um texto da palavra de Deus com vocês, que começa no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Êxodo 3, 12. Diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui ele estava falando no contexto do Monte Horebe. Amém? Nós vamos aprender um pouco sobre mergulhar nesse mais profundo de Deus em adoração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Por isso nos reunimos nessa noite, com essa proposta, ó Deus, de buscar a Ti mais profundo, buscar a Ti, mergulhar em Ti, ó Deus. E creio que ao sair dessa conferência, todos nós seremos ricamente abençoados, porque nós decidimos buscar ao Senhor. Nós queremos mais de Ti, e nós entendemos que querer mais de Ti significa, ó Deus, entregar o nosso coração nas Tuas mãos, para que Tu faças aquilo que Tu queres em cada um de nós. E declaramos que a boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas, nessa noite, desde o primeiro momento que chegamos aqui, o Senhor é fiel para completar essa obra até o final dessa conferência, em nome e para a glória de Jesus. Amém. E aplaudir pode, louve o Senhor, amém? Esse texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, Deus firma uma aliança com Moisés e diz que, como sinal de que ele havia enviado Moisés para resgatar o povo de Israel, Moisés voltaria naquele mesmo lugar e ele iria servir ao Senhor naquele monte. E esse monte que nós encontramos aqui no texto é o Monte Horebe, mas o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. E aí a palavra que nós vemos aqui, quando ele diz assim: Moisés, você vai vir aqui, vai me servir novamente nesse mesmo lugar. No capítulo 3 de Êxodo, Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Mas Moisés, ele não conhecia a Deus. Nós acabamos de cantar um cântico, que a base desse cântico é o texto de Êxodo capítulo 3. A sarça começou a pegar fogo. O que acontece naquele contexto? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, e ele estava no Monte Horebe. Ele estava numa região onde ele estava acostumado a levar o rebanho, mas algo chama a sua atenção e ele vai para o outro lado, diz o texto. E quando ele chega do outro lado, de repente, ele encontra uma cena, uma sarça, uma espécie de arbusto, estava ali pegando fogo, mas ele não se consumia. Se você pegar uma planta e tocar fogo, ela vai se desfazer totalmente. Mas não foi o que Moisés viu. Isso chamou a atenção dele. A gente cantou o cântico, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que esse cântico foi baseado nesse contexto. Só que não é só isso. Naquele momento, Deus encontra Moisés, Deus chama Moisés para um encontro. E quando Deus se encontra como Criador com a sua criação, esse encontro é de adoração, porque foi assim no início. Quando Deus criou o homem no Éden, ele tinha encontros diários com o homem, com a sua criatura. Esses dias, passando ali pela Efigênio Salles, Avenida Efigênio Salles, a minha filha, Ana Gabriela, faz vôlei ali no Clube da Caixa. Eu moro na Torquato, então eu faço uma peregrinação,
vou ali pela Nova Cidade, depois eu entro na Avenida das Flores, vou varar lá na Efigênio Salles. E bem na frente daquele condomínio, Efigênio Salles e o Mundi, tem as árvores ali pelo meio, e o horário que eu vou passando por ali é quase 6 horas da tarde. E qual é a cena que eu encontro ali? Uma revoada de periquitos fazendo o seu canto, aquela coisa toda. E aí eu passo com o vidro aberto e eu fico ouvindo. E eu começo a lembrar de que Deus, quando criou o homem, todos os dias, na viração do dia, Ele tinha um encontro com o homem. Quando Deus se encontra com a sua criação, esse encontro chama-se adoração. A natureza adora o Criador. No nascer do dia, eu posso ouvir os pássaros cantando. Eles estão louvando a Deus. Na viração do dia, da mesma forma. Mas o homem se desconectou de Deus. Deus traçou um plano para trazer o homem de volta para si. E por tudo que acontece na Bíblia, chega o momento de Moisés, um adorador, libertador. E aí Moisés tem esse momento de encontrar o sobrenatural diante dos seus olhos. E aí Deus diz para ele, porque depois da crise que ele tem, porque ele diz: quem sou eu? Quando Deus o comissiona a ir a Faraó para libertar o povo, ele diz: quem sou eu? Ele parece que perdeu a sua identidade naquele momento. E aí Deus diz: para mostrar a você que o que eu estou lhe dizendo é verdade, vai se cumprir, você, Moisés, vai voltar nesta mesma geografia e vai prestar um serviço para mim. Essa palavra no hebraico é ebed, que significa adoração. Você vai prestar culto, você vem me adorar aqui, só que você não vai vir sozinho, você vai vir com um povo que precisa aprender o que é adoração. O fato é que isso acontece, a gente vai ler aqui no capítulo 19 de Êxodo, e em seguida, no capítulo 20, Deus estabelece então os mandamentos, a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento fala sobre adorar a Deus, e somente a Ele servir. Então, Deus estava preocupado em que o povo adorasse a Deus. E o que acontece nos nossos dias é que nós, nesse seminário, estamos sendo desafiados por Deus a voltar como povo a adorar a Deus. Só que você vai entender um pouco mais sobre isso, dessa adoração. Deus disse a Moisés: você vai voltar no mesmo lugar, você vai voltar, você vai me adorar aqui. E aí começa então o capítulo 19, para mostrar que o que Deus falou, Ele cumpriu. Versículos de 1 a 6, começa assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Versículo 3, subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu vou parar aqui rapidamente. Deus está dizendo, há uma promessa. Ele diz: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz. Diga: todo adorador ouve a voz de Deus. Amém? Todo adorador, verdadeiro adorador, ouve a voz de Deus. E a voz de Deus na vida do adorador é maior do que sua própria voz. A voz de Deus na vida do adorador é maior do que as suas habilidades. E ele diz: aquele que ouve a minha voz e guarda a minha aliança.
Deus estava mostrando nesse contexto. Moisés ouviu a voz de Deus. Deus fez uma promessa, uma aliança para Moisés. E Deus volta falando sobre isso. Versículo 8 ele diz: vocês me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí vem versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes. Versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia. Diga, terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Os judeus acreditam que esse texto de Êxodo capítulo 19, ele é específico, tanto é que é pregado em todo Israel. Esse texto, ele é específico sobre o toque da trombeta, o primeiro toque da trombeta, o toque do shofar. O dia de Yom Teruah acontece exatamente nesse contexto, para santificar uma nação, porque o povo estava contaminado, vindo do Egito com toda a idolatria, e precisava ser liberto. Foi arrancado do meio da escravidão, agora precisa ser ensinado a adorar a Deus, o único Deus, digno de ser adorado em toda a terra. E aí ele vem dizendo o seguinte: tendo descido do monte, versículo 14, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, ou seja, o toque do shofar. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Mais uma vez, no primeiro momento, a sarça queimava, mas não se consumia. O sinal era de fogo. Aqui, novamente, Deus está dizendo o que vai acontecer. O toque da trombeta, a presença dele, com trovões, com relâmpagos, com fogo e fumaça. E diz que a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E o versículo 24 e 25, ele fecha dizendo: replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Esse é o momento em que Deus descreve nesse texto, através de Êxodo, capítulo 19 e o capítulo 3, sobre o que é mergulhar mais profundo em Deus. Esta palavra profundo, nos dicionários, significa uma distância grande, por exemplo, da borda ou da superfície que circunda, por exemplo, um lago, o fundo. É aquilo que é extenso do início até outra extremidade. Fala de grande espessura, de grande alcance, muito importante. A ideia de profundo é mergulhar. Mas o que é mergulhar e ir mais profundo em adoração? Mais profundo em Deus na adoração não é descer. A ideia nossa de mergulho é a gente cair numa piscina, num rio, dar um mergulho. Só que nós vamos ver, pela palavra, que todos os encontros de adoração com grandes homens de Deus na palavra, eles se encontraram com Deus no monte. O mergulho deles não foi para baixo. Ele foi para baixo num primeiro momento, quando eles se prostram diante da convocação de Deus.
Mas no segundo momento, eles descem no primeiro, no segundo eles sobem, como o próprio texto nos mostra. Todo encontro de adoração na Bíblia acontece em lugares altos. Deus quer nos levar a uma dimensão maior. Qual é a minha preocupação hoje como mestre? Eu vim aqui ensinar. Eu tenho experimentado por mais de 30 anos em minha vida vários momentos da Igreja de Jesus no Brasil e nas nações que foram vivenciados em momentos de adoração, não só com cânticos, não só em orações, não só em palavras, não só em declarações, mas de entrega. Eu vi moveres se tornando em movimentos, movimentos em monumentos, monumentos em mausoléu, e muita coisa se perder pelo meio do caminho. E hoje nós estamos caminhando para uma direção muitas vezes que nem nós sabemos. Qual tem sido a teologia da adoração que tem envolvido as nossas igrejas? Observe que quando nós cantamos um cântico, que nós rotulamos como um cântico de adoração, nem sempre esses cânticos são de adoração. A gente tem a tendência de comparar uma música mais lenta, mais calma, e dizer, rotulando, esse é um cântico de adoração. E quando nós cantamos um cântico mais animado, de celebração, com ritmo mais acelerado, aí dizemos, esse aí é um cântico de celebração, é um cântico de louvor. Adoração vai além dos ritmos. Adoração vai além dos cânticos. Adoração fala da minha vida. Porque eu posso cantar cânticos, canções que falam de Deus, canções belíssimas. Eu posso estar envolvido numa atmosfera como a gente já experimentou aqui hoje. E ser simplesmente palavra após palavra. E depois disso, eu continuar a mesma pessoa. Mas o que a Bíblia me mostra o tempo todo é que todo homem que se encontra com Deus não sai a mesma pessoa. Alguns desses homens possuíam um nome e após o encontro com Deus tiveram outro nome. No primeiro momento na vida de Abrão, ele era Abrão. No segundo momento, após o encontro com Deus, ele vira Abraão. Sarai, após o encontro com Deus, vira Sara. Jacó, após o encontro com Deus, vira Israel. E você, após o seu encontro com o Criador, qual é o seu nome? Esses homens experimentaram isso. E aí a gente vai entender. A grande maioria dos encontros de adoração com Deus na Bíblia aconteceram em lugares altos. Aconteceram em montes. Por exemplo, Monte Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4 diz: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. No Monte Ararat, Deus recebe a adoração de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 20 diz: Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos, ou seja, ofertas queimadas sobre o altar. Naquele momento, o nível de adoração mais profunda, depois que Deus zera tudo, a humanidade estava pervertida. E aí vem então o dilúvio. Noé cumpre o que Deus o comissionou para fazer. Foi chamado de louco, porque ele construía um barco muito grande. Zombaram dele, zombaram da fé dele, mas ele se manteve fiel. E depois de tudo, as águas terem subido, quando descem as águas, a arca pousa lá na ponta, no pico do Monte Ararat, no alto. E aí quando Noé sai, ele constrói um altar para Deus, e ele oferece oferta para Deus. Adoração é entregar a Ele, a Deus, uma oferta. E Ele entregou a sua oferta. Mas não ficou aí.
Depois nós temos o segundo monte, que é o Monte Moriá, onde Abraão sobe para oferecer Isaque como oferta ao Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículos de 2 a 5, diz assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, mais uma vez, oferta queimada, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4 diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, e a palavra que aparece aqui em hebraico é uma das palavras mais utilizadas no mundo todo sobre adoração, é a palavra shachar, que significa prostrado em adoração. Ele diz: depois que eu subir com o rapaz e tiver me prostrado em adoração, nós voltaremos. Mas espera aí, Deus pediu a Abraão que entregasse o seu filho como holocausto, e ele vem e faz essa declaração, diz: voltaremos para junto de vós. Mais um momento de adoração. Abraão, o patriarca da fé, nos dá esse exemplo de um patriarca que adora a Deus, que ele vai no mais profundo, ao ponto de: eu vou entregar a minha promessa, eu vou entregar a Deus o meu sonho. E quando eu estava estudando esse texto, Deus ministrou ao meu coração que muitas vezes nós temos um sonho que Deus colocou no nosso coração, mas nós queremos tanto realizar esse sonho, que Deus vai deixando de ser o centro. E nessa noite, eu quero dizer a você, que Deus pode estar pedindo a você: me entrega o teu sonho, coloca o teu sonho, seja esse adorador como foi Abraão, coloca esse sonho no altar, deixa que eu tomo conta desse sonho. O que Deus fez ali, Deus estava provando o coração de um adorador. A gente acha que a adoração é tudo só muito bonito, é belo, é agradável, mas nós vemos na Bíblia que a adoração requer sacrifício. Eu lembro que quando começamos a falar sobre levitas no Brasil, nós fomos chincalhados, criticados. Na época era uma comunidade, uma rede social chamada Orkut. Alguém ouviu falar aqui de Orkut? Faz tempo, né? Facebook, fizeram comunidades contra os levitas, porque estávamos ensinando sobre levita. E eu gosto sempre de voltar nessa tônica, porque pode ter alguém por aqui que foi contaminado com falsos ensinos. Quem eram os levitas? Diga: servos. Ouviu o que eu falei? Quem eram os levitas? O trabalho dos levitas não era de cantor famoso, estrela. Não era de um popstar. Eles eram servos. O que os levitas nos ensinam na Bíblia são princípios espirituais de adoração que servem para nós até os nossos dias. O princípio do servir, por exemplo. Eu sou um adorador, eu chego no templo, então eu estou aqui para servir. Se eu precisar remover essa caixa, ajudar a equipe de som, eu colocar em outro lugar, se eles pedirem e não tiver, eu vou ajudar. Se precisar arrumar cadeira, eu vou arrumar cadeira. Se eu vir algum papel de bala jogado no chão, eu junto. Se não tem lixeira, eu ponho no meu bolso, do terno, da calça, até encontrar uma lixeira. Muitas vezes, minhas roupas chegam em casa e quando vou lavar, está tirando papelzinho de bala, chiclete. Eu não masco chiclete. Mas se eu encontrar lá, eu junto para jogar fora. Porque eu aprendi que eu sou um servo. Isso é ser levita. Quem eram os levitas? Além de servos, eles eram santos.
ou seja, separados para Deus. Eu fui questionado por um colega há muitos anos, colega de faculdade de teologia no Rio de Janeiro, quando ele disse: eu sou contra rotular as pessoas que cuidam da música na igreja de levitas. Eu disse: por quê? Disse: porque os levitas eram santos. Uau! E hoje a gente tem que ser o quê? Endemoniado? Está repreendido em nome de Jesus. A gente tem que ser santo. O Deus é o mesmo, não mudou. Ele continua sendo santo. E o texto lá de Levítico diz: portanto, sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Então esse é um mandamento para todo mundo. Deus continua sendo santo. Então o levita, ele serve, o levita tem que ser santo. E tem uma outra coisa: os levitas eram pessoas simples. Diga simples. Ou seja, eles estavam aptos a todo serviço. A roupa deles, ela tinha que ser mais simples do que a dos sacerdotes, que também eram levitas para ser sacerdotes, mas era um outro nível de trabalho. E eles eram pessoas simples. Eles não eram orgulhosos. Eu sou levita, o que é isso? Ô irmão, você pode me ajudar a puxar esse púlpito aqui? Não chame os serviçais, porque eu sou levita. Por isso mesmo, vem me ajudar. Muitas vezes eu faço algumas coisas, não quero chamar atenção para mim, mas como líder, a Bíblia diz que eu devo ser exemplo aos fiéis em tudo. Eu carrego o teclado até hoje. Se precisa, eu vou, coloco. Se precisa de uma cadeira no altar, eu corro atrás. O violinista está chegando, está faltando a cadeira aqui. Onde está a cadeira? Eu vou, coloco a cadeira. Por que eu faço isso? Porque para mim é um exercício de humildade, para que não suba ao meu coração que eu sou melhor do que ninguém. Uma coisa eu sei, eu tenho responsabilidades maiores diante de Deus por aquilo que Ele me chamou para fazer, mas eu não sou melhor. Deus olha para todos nós aqui e nos vê iguais. Ele olha e diz: aqui estão os meus filhos que vieram me adorar mais profundo nessa noite, em nome de Jesus. É assim que Deus vê. Aí nós vamos para o terceiro monte, o Monte Carmelo. O que aconteceu no Monte Carmelo? Elias e os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. A partir do versículo 30 ao 35, é o episódio em que Elias confronta os profetas de Baal. E depois de tudo aquilo que aconteceu, chega no versículo 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. O que Elias fez? Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele restaura o altar, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel. Todas as vezes que esses homens que nós admiramos, os chamamos de heróis da fé, todas as vezes que eles entram na presença de Deus, eu observo que existe um protocolo de honra. Ele não chega simplesmente, ele diz: ó Deus, é o seguinte, aqui ó, olha a bagunça que está isso aqui, então manda logo o fogo. Não, ele estava diante de tudo aquilo, toda aquela situação, aquele confronto no mundo espiritual ali, desafiando. Elias estava desafiando os profetas de Baal para mostrar ao povo de Israel quem era o Deus verdadeiro.
Mas ele começa orando: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele já traz o nome, não de Jacó, mas de Israel, já da promessa estabelecida, quando ele levanta o altar com as 12 pedras. E aí ele começa a oração e diz: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Mais uma vez, a palavra hebraica ebed, servo, que quer dizer adorador. Elias se apresenta diante de Deus, faz essa oração, honra os atributos de Deus, e isso é adoração. E aí ele diz: eu sou teu adorador. Eu sou teu adorador. Ele primeiro adora a Deus. Ele primeiro honra a Deus. Ele não foi direto apresentar o problema. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shemai, Pai Nosso que estás no céu, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele começa honrando a Deus. Ele não apresenta a necessidade primeiro. Não significa que Deus está ignorando as nossas necessidades, mas significa que antes das nossas necessidades, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, porque a Ele pertence o domínio sobre todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É isso. Deus está nos mostrando pela palavra como é entrar no mais profundo. Deus sabe da necessidade de cada um de nós. E aí Elias continua dizendo: segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Aí agora, ele pega a oração dele e traz os atributos de Deus, e diante de todos, ele estava orando audivelmente, todos estavam ouvindo a sua oração. E aí ele começa a dizer que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, versículo 38 diz: caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra. O que é cair de rosto em terra? É shahar, é adoração. O povo caiu de rosto em terra, porque não podia estar de pé diante da manifestação da glória de Deus. Deus estava mostrando ao povo, e o povo teve que se dobrar, se curvar. Isso é adoração. Isso é entrar no mais profundo. Mas onde Elias estava? No Monte Carmelo. Foi necessário subir ao monte e ali experimentar a presença e a manifestação da glória de Deus. E aí, eu vou trazer só mais um monte, que é o Monte das Oliveiras. Quem estava lá? Jesus. Sempre subia ao Monte das Oliveiras para ir mais profundo em sua vida de oração. Como deve ser a vida de cada adorador. Cada adorador precisa ter uma vida de oração. Aonde você estiver, ore. Você não precisa levantar a voz alto. Se você está no seu carro, indo para o trabalho, ore, vá orando. Ore pelo trânsito. Peça a Deus que guarde a sua vida, seu carro, sua família, seus filhos. Abençoe o trânsito da cidade. Ana Márcia dirige, quando está do meu lado, quando a gente começa a ver aquele espírito de confusão se levantando no trânsito, ela já começa a orar: está repreendido em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos essa avenida. Acontece um acidente, ela vai: Senhor, abençoamos essa avenida, repreendemos espírito de morte. E a gente anda orando
e abençoando. Adquira o hábito de estar orando em espírito. Quando eu entro num supermercado, numa loja, no shopping, eu estou sempre orando no espírito. E quando eu tenho que pagar a conta, eu oro mais forte ainda. Para que o milagre se manifeste e que o dinheiro esteja na conta na hora de passar o cartão. A gente tem que andar assim. Jesus buscava no Monte das Oliveiras e em outros montes ter a vida de um adorador. Lucas capítulo 22, versículo 34 a 41, diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando, versículo 40, ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Mais uma vez, aqui no grego, a palavra proskineu, ele se prostra. Jesus nos dá esse exemplo de adorador. Então, ir mais fundo em Deus, fala de subir ao monte do Senhor. Então, como podemos ir mais profundo na adoração? Pergunte à pessoa que está ao seu lado: como podemos ir mais profundo na adoração? Primeiro, quiser anotar, consagre-se a Deus. O que é consagrar? É ser separado para. Então separe a sua vida para Deus. Consagre-se a Ele. É necessário consagrar-se, purificar-se para ir mais profundo em adoração. A ordem que Deus deu a Moisés, em Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 11, foi essa. Versículo 10 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Sinai. O que nós vemos aqui é que o líder está consagrado ao Senhor. O pastor deve estar consagrado ao Senhor. O apóstolo deve estar consagrado ao Senhor. Mas a ordem de Deus foi: purifica o povo. Purifica o povo, consagra o povo. O que significa isso? Muitas vezes nós viemos ao templo, ou uma reunião como essa, um seminário, na expectativa de que alguém que está sobre a plataforma seja usado por Deus. Amém. Está correto. Mas nós precisamos entender a direção de Deus. O povo precisa estar consagrado para Deus. Nós queremos ver a manifestação da glória de Deus, mas a manifestação da glória de Deus nos nossos dias, ela não está restrita a uma pessoa, porque naquele tempo o Espírito de Deus vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre juízes, mas o povo não tinha a experiência de ter um Deus dentro de si, como nós temos hoje. Então nós temos um nível muito maior de busca da presença de Deus. Imagine como será poderoso o dia em que todos nós, como igreja, como povo de Deus, entendermos que nós precisamos entrar numa reunião como essa e estar cheios do Espírito Santo de Deus. A gente já vinha com aquele desejo de adorar a Deus, não é esperar que algo aconteça daqui para cá, para baixo, para o outro nível que está aqui, mas que a glória de Deus nos tome por completo. Deus disse: consagra o povo, porque Deus queria ter um encontro com o povo. Deus não queria simplesmente que Moisés estivesse desfrutando da glória dele. Ele queria que a presença dele recaísse sobre o povo. E ele diz: consagre o povo.
purifica o povo. A igreja está acostumada a ir ao templo e ficar esperando que alguém os leve à presença de Deus. Ir mais profundo não é depender do líder de adoração, ou do pastor ou apóstolo, mas eu, como povo, como rebanho, preciso consagrar a minha vida a Deus. Não é apenas a unção de Deus na minha vida, enquanto líder de adoração, que vai trazer a presença de Deus no meio do povo. Salmo 22, versículo 3, diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, ou no meio dos louvores do teu povo. Quem habita no meio dos louvores do povo? Deus. Mas para que Ele se faça habitar, eu preciso, como ovelha, como discípulo, consagrar a minha vida para Deus. Nós já vivemos muito desse tempo. A responsabilidade da adoração no culto não está apenas sobre o líder, mas está sobre a igreja. Às vezes nós entramos em um ambiente e diz: uau, que unção, meu Deus, que presença de Deus nesse culto. Mas não foi atribuída à equipe de louvor, ao pastor, aos líderes que ministraram, mas a todo o rebanho. Existem lugares que eu chego para ministrar, que os céus estão abertos, e que a presença de Deus nos envolve de uma forma tão poderosa, que a gente não sabe nem como terminar um culto, o que fazer. A gente tem que estar esperando qual vai ser a direção que Deus vai nos dar. Para ir mais profundo na adoração, precisamos nos consagrar ao Senhor. Diga amém. E aí eu quero falar de uma igreja que nasceu no dia 19 de julho de 1992. Alguém conhece uma igreja que nasceu nessa data? Alguém? Uma igreja chamada Primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus. Alguém já ouviu falar? Tem algumas pessoas. Essa igreja, ela nasceu debaixo de um avivamento poderoso. Quando Deus tira um homem, um pastor, lá de Feira de Santana, na Bahia, e o envia para Manaus, ele começa a pastorear uma igreja convencional, mas o avivamento chegou. Naquele tempo, o louvor daquela igreja era apenas com um piano acústico, mas a glória de Deus se manifestava. E foi assim que começou aquela igreja. E aí, depois de quase 2 anos, ela cresceu tanto que a convenção não conseguia mais suportar aquele avivamento. E aquela igreja, então, sai e vai para a casa de um dos irmãos. Um irmão chamado Anselmo Weiner de Vasconcelos, na garagem da casa dele. E ali começa um avivamento poderoso. Poucas pessoas, 169 pessoas, se reuniam para adorar. E de repente Deus entrega àquela igreja uma estratégia ao pastor daquela igreja. E aí eles vão para um cinema, aqui em Manaus, chamado Cinema Novo. Que era um cinema que só passava filmes pornográficos. E aí, juntamente com aqueles fiéis, começa um avivamento, limpando banheiros, limpando aquele lugar, colocando iluminação apropriada. E no dia 2 de agosto de 1992, acontece o primeiro culto naquela igreja. E o povo começou a experimentar a presença de Deus. Essa igreja, Primeira Igreja Batista da Restauração, ela começou a experimentar um avivamento sem precedentes. Por quê? Porque o povo estava decidido a adorar a Deus. Começou com um culto, depois 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. E as pessoas ficavam na porta do templo esperando terminar um culto para entrar no próximo horário. Mas tinha um detalhe. Aquela igreja tinha um protocolo de reverência. Porque quando começava a adoração com cânticos, o
Quem chegava atrasado não podia entrar no santuário. Tinha que ficar lá de trás, não podia sentar. Sabe por quê? Porque se respeitava a presença de Deus no meio do povo. Onde era que Deus se manifestava na Bíblia? No meio dos louvores do seu povo. Era a consciência dessa igreja. E aí, as pessoas não podiam interromper a adoração do seu irmão. Algumas vezes nos cultos, a presença de Deus era tão grande que o pastor, quando o líder de louvor dizia assim: pode ir, pastor. Ele pegava o microfone, ele continuava adorando, virava e dizia para o líder de louvor: continua. Pessoas vinham à frente sem pregação da palavra, apenas pela presença de Deus e vida naquele lugar, e aceitavam Jesus. Pessoas chegavam com o pastor, puxavam na calça dele e diziam: ei, eu quero isso, eu quero isso. Ele dizia: isso o quê? Isso que vocês estão vivendo. E o pastor dizia: isso é Jesus. Ele dizia: eu quero Jesus. Mendigos entravam naquela igreja, mendigos foram libertos, e depois voltaram como pastores naquele ministério. Ninguém podia andar por entre as cadeiras na hora da adoração, porque isso era considerado irreverência. Ninguém queria chegar atrasado num culto, porque as pessoas não queriam perder de estar na presença de Deus com a comunidade. 5 cultos num domingo, o pastor pregando, o mesmo pastor, o líder de louvor ministrando, 5 reuniões num domingo, e o templo lotado. Em 1998, aquela igreja conheceu uma estratégia de crescimento celular, chamada Visão Celular, no governo dos 12, que depois se tornou Visão Celular no modelo dos 12. Aquele pastor, René de Araújo Terra Nova, em 2001 se torna um apóstolo, e nasce o Ministério Internacional da Restauração, com reconhecimento retroativo, porque desde o ano 1990, no dia 20 de outubro, quando aquele pastor pisou em Manaus, Deus disse àquele pastor que ali tinha começado o Ministério Internacional da Restauração. Essa é a sua história. Meditando sobre mergulhar mais profundo, ir mais profundo em Deus. Deus me disse: Gilmar, olha para trás, porque eu estava lá desde o início, eu vi tudo isso. E aí a pergunta que fica é: o que aconteceu? Porque parece que nós não queremos mais desfrutar da presença de Deus. Tinha um detalhe: naquele tempo não havia telefone celular. Ele não ficava no nosso bolso buzinando mensagens uma atrás da outra, de uma geração ansiosa, querendo respostas imediatistas. Celular era artigo de luxo, e nós estávamos conectados com Deus. Pessoas foram curadas durante a adoração. Endemoniados eram libertos durante o culto, no meio da adoração. E aí eu disse: Deus, o que fazer? Deus me acorda essa madrugada, e começou a ministrar no meu coração. E Deus disse: é necessário trazer o povo de volta à presença. Eu disse: tá bom, Senhor, eu quero isso, mas como? Como reimplantar uma cultura de respeito à presença de Deus? Nós não respeitamos a presença de Deus, nós não respeitamos Deus na vida dos nossos líderes. As redes sociais estão ali, acusando líderes, discípulos ofendendo pastores, ovelhas ofendendo pastores. Perdeu-se o respeito pelo sagrado. Como é que eu digo que eu amo a Deus, que eu respeito a Deus, se eu desonro o meu pastor? Se eu não respeito o meu pastor? Ei, eu sou da geração que entendia o seguinte: quem cuida do pastor é Deus. Se o meu líder faz alguma coisa que eu não concordo, ele é
ovelha do Deus Todo-Poderoso. Quem tem que tratar com Ele é Deus. Minha função como ovelha é orar por Ele. Não é bater boca com meu líder. Não é ser carnal, porque isso não é bíblico. Deus não quer confusão no meio do seu povo. Aí a gente quer glória de Deus no culto e acha que dízimos, ofertas e primícias estamos pagando como que indulgências para que os nossos líderes liberem algo sobre nós. Não! Deus disse: consagra o povo, porque eu quero a adoração do povo. É o povo que vai me adorar. Quando Deus disse: Moisés, vai e atira o povo da escravidão e leva eles para o deserto, porque eles vão preparar para mim uma festa. Quem ia preparar? O povo. Mas a gente acha que o culto não tem nada a ver com a gente, é só quem está em cima da plataforma que tem que cuidar do culto. Não. A gente quer glória de Deus, mas não quer pagar preço pela glória de Deus, quer adoração genuína, mais profunda, mas a gente acha que aquele momento que a gente canta alguns cânticos no culto é suficiente. Não. E tem um outro detalhe: a nossa teologia dos cânticos enfraqueceu, e nós cantamos mais alma humana do que Bíblia. Eu sou criticado nesse país, porque eu não canto músicas para a alma, eu canto músicas do Espírito para o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos voltar à essência. Queremos glória de Deus? Amém. Vamos ter, mas nós temos que voltar à essência. Deixa eu fechar essa palavra. A segunda coisa é: lavem suas vestes. A responsabilidade de lavar as vestes é de cada um de nós. Não é o pastor que tem que lavar as suas vestes, é você. Deus disse: consagra o povo e que eles lavem as suas vestes. Quem tem que lavar as vestes é você. Só que é o seguinte: você não lava com sabão comum, você lava no sangue do Cordeiro, porque o preço já foi pago, está tudo pronto, mas é você que tem que pegar as suas vestes e lavar no sangue do Cordeiro. É você. Não sou eu como seu líder. A gente espera que algo aconteça sempre daqui para lá, mas tem que ser daí para cá, e juntos nós vamos levantar um altar de adoração para Deus. Isso é ter mais profundo em Deus. Lavar as suas vestes. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, eu vou me transformar pela palavra de Deus, pela renovação da minha mente. Efésios 4, 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu me renovo, eu preciso fazer isso. Essa limpeza das vestes sou eu que faço. Só que não é em mim mesmo, é no sangue do Cordeiro, é nas promessas do Deus Todo-Poderoso, é na sua palavra, que jamais voltará para o eterno vazia, sem que antes cumpra em cada um de nós os seus propósitos. Isso é, Deus havia prometido a Moisés que ele voltaria ao Monte Sinai e o adoraria juntamente com o povo, mas não podia ser de qualquer jeito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quem estabelece o protocolo da honra é Deus. E aí eu disse: Deus, por que parece que a gente não rompe mais? Deus disse: é porque vocês estão num loop. O louvor é o primeiro nível, é a gratidão. O segundo nível é o louvor. Quando eu vou falar do que Deus fez. A gente está cantando muita música, muitos cânticos, são lindos. A gente está cantando dos feitos de Deus, isso é maravilhoso. Só que tem um outro nível. A gente tem que declarar para Deus quem Ele é para nós. E na adoração, não é, ainda que eu esteja aqui na coletividade e ela é individual, é você e Deus. Acredite, Deus contempla o coração de cada um que está aqui. Deus viu nessa noite quem mergulhou já mais profundo nele, e viu aqueles que ficaram de longe, porque estão aqui. Não consegue, não rompe, os céus estão fechados. E por que estão fechados? Porque a gente está preso no loop, está preocupado com o que tem que fazer depois da reunião, com o que vai fazer amanhã. E Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Entrega tudo para Deus, dá a Ele como oferta. Venha hoje no monte do Senhor e coloca diante dEle a tua oferta e deixa que Ele vai fazer. Como Ele vai fazer eu não sei, mas Ele vai trazer a provisão. Ele traz a provisão, Ele é fiel. E por último, Ele diz: estejam prontos. Versículo 11 do capítulo 19 de Êxodo, Ele diz: estejam prontos para o terceiro dia. Bendito o terceiro dia. Porque o terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Isso fala de um encontro de adoração. Havia um tempo específico para que o povo estivesse pronto para o encontro no monte Sinai. Abraão avistou o monte Moriá ao terceiro dia. Elias pediu que por 3 vezes se jogassem 4 cântaros de água na oferta sobre o altar, e o fogo veio consumir o altar. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. A palavra que aparece aqui no hebraico de estar pronto, aparece como fique firme. Seja estabelecido, corrigido, não vacilante, como pilares de uma construção apoiada. É o mesmo verbo que aparece em Isaías capítulo 2, versículo 2, e diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, é a mesma palavra, no cimo, no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Estar pronto fala de estar estável, seguro, ter uma relação de intimidade com Deus duradoura, um relacionamento fixo com Deus, não vacilante. Fala de fidelidade. Escute isso. Um adorador verdadeiro, ele é fiel. Ele é fiel a Deus. Ele é fiel à sua liderança. Porque se ele é fiel a Deus, Deus cuida dele. Deus cuida da casa dele. Deus cuida da necessidade dele. Deus sabe de todas as coisas. Isso é mais profundo. É além do natural, do normal, do comum, do regular. É ir mais profundo em Deus. Estar pronto. Ele é fiel. Ir mais profundo na adoração é estar firme na nossa fé. Se ir mais profundo em adoração é subir um monte, então, olha o que a palavra diz em Salmos 24, de 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Diz a palavra: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade ou à vaidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, os que buscam a face do Deus de Jacó. Para ir mais profundo em adoração, eu tenho aqui algumas dicas para fechar. Primeiro, faça de Deus a prioridade na sua vida. Reserve algum tempo para planejar o que você pode fazer para se aprofundar na sua vida de louvor e adoração. Eu vou para o culto hoje, mas antes eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou me encher de Deus, porque quando eu chegar lá, vai ser indescritível o que vai acontecer. Reserve, faça de Deus a prioridade. Segundo, desenvolva rotinas de adoração. É possível isso? Sim. Faça uma playlist com cânticos de adoração bíblicos pela palavra, porque tem alguns cânticos que a gente canta e você sente tristeza. Poxa, parece que está faltando alguma coisa. Eu escuto essa música, ela me põe para baixo. Eu sei que é de Deus. Pode ser. Mas talvez o momento que a pessoa escreveu, ela não estava bem. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que o cantor que faz sucesso,
é aquele que canta a sua alma. Mas eu discordo. Primeiro que eu não estou em busca de ser cantor de sucesso. Porque Deus não me chamou para ser cantor de sucesso. Deus busca verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus busca. Deus não está querendo cantor. Ó, olha, está tocando o chofar. Deus não está querendo cantor, Ele quer o adorador. Então desenvolva rotinas de adoração. Terceiro, humilhe-se diante de Deus. Para ir mais alto com Deus, temos que primeiro ir mais baixo. Eu quero subir o monte, esse é o meu mergulhar. Não é para baixo, eu vou mergulhar, mas eu vou para o alto. Mas eu preciso primeiro me humilhar, reconhecer diante de Deus que eu sou pecador e que sem Ele eu estaria totalmente perdido. Quarto, leia toda a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu gosto dessa minha Bíblia aqui, ó. Eu vou até mostrar. Eu tenho várias Bíblias, mas eu gosto dessa. Ela é uma Bíblia bilíngue. É aquela famosa Bíblia riscadinha, sabe? Que tem vários remas assim que Deus dá quando a gente está lendo. É aquela Bíblia que tem marca de lágrimas, de ler um texto e ficar trêmulo porque Deus falou comigo. Vem aqui. Olha lá. Transporte da arca para o templo. De Sião, a cidade de Deus. Mês de Etanim, 7º mês. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. Está tudo marcado aqui, ó. Eu vou lendo, Deus vai ministrando. Leia a Bíblia. Sabe o que está faltando na nossa endologia hoje? Bíblia. Os cânticos, a maioria, diferente de uns que a gente cantou hoje aqui, maravilhosos, que é a Bíblia. O texto de Êxodo capítulo 3 está lá. Mas tem uns que não tem Bíblia. Aí canta a alma humana e a gente não sai transformado. Todo adorador precisa ler a Bíblia. Quinto, medite nas Escrituras. Salmo 1 diz que nós devemos meditar na sua lei de dia e de noite. Sexto, ore a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, quando eu vou orar, a palavra de Deus vem nos meus lábios. E quando eu oro a palavra de Deus, eu já estou orando a solução. Amém? Quando eu oro por provisão, diante do Deus da provisão, eu já estou declarando que vai acontecer, porque eu estou orando a palavra de Deus. Sétimo, fale o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Fale às outras pessoas. Isso é louvor. Quando eu digo o que Deus fez na minha vida, eu estou tendo um coração agradecido e eu estou louvando a Ele. Oitavo, seja grato. Salmo 100, versículo 4 diz: entre nos portões dele com ações de graça e em suas cortes com louvor, agradeça a Ele e elogie ou louve o seu nome. Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Conte suas bênçãos, nomeie uma a uma, e você vai ficar surpreso com tudo que Deus já fez na sua vida. Nono, deleite-se em Deus. Somos ordenados a nos alegrar. Filipenses capítulo 4, Paulo diz por 2 vezes: alegre-se sempre no Senhor, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas observe que o comando é se alegrar no Senhor. Não é se alegrar nesse mundo, não é se alegrar em circunstâncias, é se alegrar no Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Salmo 37, Davi disse: deleite-se no Senhor e Ele, o Eterno, satisfará o desejo do teu coração. E por último, 10º, reúna-se com o povo de Deus para celebrar a bondade
e o amor de Deus. Ou seja, não deixe de congregar. Porque quando a gente está numa reunião como essa, aqui é a família de Deus. Nós somos irmãos. Vocês são meus irmãos. Sou irmão de vocês. Somos uma família. Como foi bom o tempo em que nós cantávamos aqueles cânticos de comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Quantas pessoas ficaram naquele tempo na igreja, porque aqueles cânticos ministraram seu coração. Não é errado cantar esses cânticos hoje não, irmãos. A gente pode cantar. De vez em quando eu puxo uns assim, bato a poeira e coloco no meio do louvor. Alguns que foram ministrados anos atrás por aqueles cânticos. Chega a gente escuta esses gritinhos. Coisa boa. Não é saudosismo. É alegria, é gratidão por aquilo que nós vivemos. E sabe o que? Nós precisamos trazer de volta a essência daquilo que se perdeu. Precisamos ser guardiões desta mensagem, para que a próxima geração não se perca. Cada um de nós. Então, a partir de hoje, decida mergulhar mais profundo em Deus. Consagre a sua vida. Limpe, lave as suas vestes e esteja pronto, porque ao terceiro dia a glória de Deus vai se manifestar. Hoje é sexta-feira, não perca amanhã e domingo, porque a glória de Deus vai se manifestar. Amém? Deus abençoe vocês, pode ficar de pé e aplaudir forte ao Senhor. Quero fazer só uma pergunta nessa noite. Quem quer mergulhar mais profundo em Deus aí? Levanta a mão assim, ó. Levante seus braços bem alto. O levantar das mãos na presença de Deus é uma palavra hebraica que se usa até o dia de hoje. Toda gratidão. Não é gratidão de frase de coach, não. É gratidão de verdade. Genuína. Quando a gente levanta as mãos, a gente está dizendo obrigado, Senhor. Amém? Vamos adorar a Ele um pouco mais. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno, declare, seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adoro, sempre, Senhor, com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre pra
te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Eu não mereço, declara Ele, tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. O Filho do homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Yeshua, sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre, Senhor. Santo, Santo Deus, Santo, Santo Deus, Tu és Santo, Santo Deus, Tu és Santo, Santo Deus. Eu vim aqui te adorar. Eu vim teu nome exaltar. Eu vim aqui te adorar. Eu vim teu nome exaltar. Santo, 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 Senhor. Santo, Santo, Santo. Declare a Ele. Santo, Santo, Santo. Yeah. Santo, 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 yeah. Santo, Santo, Santo,
declare a Ele: eu vi teu nome exaltar, eu vi aqui te adorar, eu vi teu nome exaltar. Que o Senhor os abençoe poderosamente nesta unção. E que assim como Deus tem feito na minha vida, e me conduzido a dimensões mais profundas na adoração, que esta mesma unção repouse sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Apóstolo.